O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 20 de junho de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. Ana. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Olá. Na frente da Covid-19 há notícias preocupantes. Portugal aparece nos rankings em segundo lugar, atrás da Suécia, e os viajantes provenientes de Portugal são barrados em vários países. Os números de novos casos em Lisboa mantêm-se elevados há 30 dias consecutivos e começam a ser frequentes os ajuntamentos ou festas com mais de 20 pessoas, o limite máximo permitido. Isto tudo na mesma altura em que Presidente e Governo anunciam com pompa e circunstância a realização da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa, em agosto. Na frente política, as notícias são mais animadoras. O orçamento suplementar passou com abstenções da direita à esquerda. Começando pela pandemia, São José, a Ministra da Saúde admitiu esta sexta-feira que não está a ser possível quebrar as cadeias de transmissão. É a primeira vez que acontece. Como é que se entende que em pouco tempo Portugal tenha passado de exemplo na Europa para esta situação? Bom dia. Eu não sei se Portugal foi um exemplo. Portugal travou cedo, nesse sentido foi um exemplo, e travou com rigor e determinação na altura. E as pessoas perceberam e fizeram. O que eu acho que falhou foi que com o rigor e a determinação com que, por exemplo, se meteu as pessoas em casa no fim de semana da Páscoa, por exemplo, isso contrastou quase de uma forma esquizofrénica da parte do poder político para o que foi o chamado tirar as pessoas do desconfinamento. Ele era o primeiro-ministro a fazer compras, era o primeiro-ministro e o presidente nos restaurantes, era vamos pôr sinais na praia e vamos todos para a praia. Portanto, as pessoas estão a fazer o que lhes disseram para fazer. É evidente que é muito difícil andarmos na rua, e eu moro numa zona da cidade muito habitada, e que sei o que é difícil andar num passeio, mesmo de máscara, mantendo distanciamento social de quem passa por nós e com quem pode nos dar um empurrão. Bom, mas ninguém autorizou festas de 1000 pessoas na Praia de Carcavelos, como ainda hoje. Mas há uma falta de fiscalização. Há uma falta de fiscalização que permite isso. A polícia é chamada depois. Assim como a polícia esteve na rua a controlar durante o estado de emergência, a polícia tinha que estar a controlar, previamente tem que continuar a haver prevenção. Por exemplo, eu hoje vi uma notícia que o país vai sair de situação de emergência. Eu acho isso um absurdo, sobretudo na situação calamidade. De calamidade. Vamos ver na segunda-feira, não é? Se vai haver uma reunião de emergência sobre Lisboa. A situação em Lisboa, eu lembro só que nos últimos 3 dias, quarta, quinta e sexta, há mais de 1000 novos casos detectados no país. Mais de 800, quase 900, são em 5 concelhos de Lisboa, são na região de Lisboa e Val do Tejo, mas sobretudo em 5 concelhos. Porquê é que essas zonas não estão mais vigiadas? Eu quase que não acredito em estar a ouvir dizer isto. Eu a pedir para vigiarem pessoas. Isso é contrário ao que eu penso. Também. Mas há situações. E, de facto, há um grande laxismo, sobretudo, e eu calmo já, quando se vê aquela palhaçada infantiloide e quase de taberna, de regozijo de domingo à noite, depois do jogo de futebol, neste caso, antes dos jogos de futebol. Não é? No dia em que o país estava a discutir um orçamento suplementar que é decisivo para o futuro de Portugal, todas as figuras do Estado, praticamente, ele era ministro, era presidente da Câmara, era sei lá o quê,
muito contentinhos a darem cotoveladas uns aos outros, pareciam uns miúdos, porque vai haver... ganharam um prémio, estavam a festejar. Meu Deus, quer dizer, aquilo é quase ofensivo para quem, como nós, portugueses, está há 3 meses a aguentar-se em casa e a pensar no que vem aí, e a pensar no poder de compra que vai perder, e a pensar na destruição do tecido económico nacional que está a acontecer. E achar que vai haver um milagre, como houve um milagre antes, quando a situação é uma situação de controle médico e de saúde pública, falar em milagre. Eu acho que o discurso foi todo desajustado a partir de certa altura. E, portanto, agora, olha, não sei como é que eles vão regular isto, mas é bom que a Polícia Municipal sirva para alguma coisa, que a PSP sirva para alguma coisa, nem que seja para estar na rua, porque se as pessoas virem um polícia, pode ser que tenham mais algum juízo. Na rua, Ana, nas praias, nos sítios. Realmente, hoje escreves no editorial sobre o prémio da Champions, usando a palavra prémio, foi a expressão da António Costa, mas ao mesmo tempo, isto dá sinais contraditórios, porque o governo aparentemente também acendeu algumas luzes vermelhas esta semana. Segunda-feira, há reunião de emergência em Lisboa. Sexta-feira, a Ministra da Saúde deu um puxão de orelhas à população. Ela estava mesmo irritada na conferência de imprensa e terminou a dizer que o Estado não pode fazer aquilo que os cidadãos individualmente não conseguem fazer. E o Ministério da Justiça fez um comunicado sugerindo ao Ministério Público que peça indemnizações aos organizadores da Festa de Lagos, onde já se sabe há 90 infectados, provocou 90 infectados. O que é que se está a passar? Temos aqui dois governos? Nós tivemos sempre, de certa maneira, nós tivemos meia volta determinações contraditórias da parte dos governantes e acho que nesta última, como a São José dizia, acho que nestes últimos tempos, mal foi levantado o confinamento, então isso começou a ser um bocado totalmente absurdo. Aqui há uns tempos, 2 pessoas que fossem passear de carro, idosas, fossem à farmácia, eram interpelados pela polícia, dizendo que não podiam ir, devia ter era uma coisa que assustadora a quantidade de idosos que foram interpelados pela polícia para voltinhas de caracacá, de ir. Quer dizer, se pensarmos que isto se passou há não muito pouco tempo atrás, uma pessoa não podia atravessar a ponte, e que agora acontecem estas coisas com a pasmaceira das autoridades, com as autoridades pelo menos aliadas disto, é um caso estranho, é muito estranho. Houve, de facto, informações contraditórias, ordens contraditórias, e acho que, independentemente, claro que é a população que está a errar ao fazer essas festas e esta história de Carcavelos é uma coisa que não lembra a ninguém. A questão de Lagos deu o que deu em termos de propagação do vírus. Mas houve, de facto, mensagens contraditórias da parte do governo. E isso que ora estava no fecha tudo, controla tudo, não faz Páscoa, não visita avós, não faz não sei o quê, passou do estado de emergência ao estado de desconfinamento absoluto, ao estado do que é lá saber. Essa mensagem é muito grave que tenha passado. A irritação da Ministra da Saúde, ela própria tem que pensar o que se passou na véspera do Santo António em Lisboa. É preciso que nos lembremos que eu acho que a doutora Diretora-Geral da Saúde tem feito um excelente trabalho, a Ministra, tudo bem, isto foi tudo muito difícil de gerir, não queria estar na pele delas. Tudo bem, mas se bem se recordam, no dia em que Lisboa estava carregada de polícia para proibir o Santo António, os arraiais, a doutora Graça Freitas diz que nada impede que haja um restaurante com música que sirva umas belas sardinhas. Ora, isto é a definição da Arraial. Enfim, para quem mora em Lisboa, sabe que um arraial é apenas um restaurante com uma música a servir umas belas sardinhas. Depois o resto, se dança, se canta, se não sei o quê, já é um bocado... À partida é comer. À partida do Santo António é comer. Portanto, parece-me tudo que... Acho que o governo tem que fazer uma própria introspeção antes de, enfim, culpar outras pessoas sobre como é que tem sido a mensagem que tem propagado, que tem sido má, tem sido errada. Bem, dito isto, acho... Mas, Ana, o Santo António em Lisboa não é só isso. Tu tens bairros que fazem festas, arraiais verdadeiros, com música ao vivo, com cerveja... Não é só o restaurantezinho que serve uma sardinha. Tem que ter fogueiras. Não se podia ter usado a palavra arraial e graças a Deus devia ter sabido disso.
não podia usar aquela palavra mais as belas sardinhas. Se estavam 1000 polícias na rua, a mensagem era, quer dizer, eu penso que isso introduziu um fator contraditório aí. Bem, dito isto, acho que não há razões para entrarmos em pânico nem em estado de alarme. Tal coisa que ao longo desta pandemia me fez sempre espécie, como antes dizia, foi os poucos casos que havia na região de Lisboa comparativamente com o Norte. E se formos ver, por acaso não vi os últimos números, o Norte continua a ter mais casos acumulados do que a região de Lisboa. Sim, tem. Portanto, isto sempre me fez confusão, porque sendo da região de Lisboa com muito mais população, com muito mais fábricas, com muito mais... O argumento na altura do que eu lembro do Primeiro-Ministro dizia que o Norte era mais afetado porque tinha mais fábricas. Claro que o Norte tem fábricas, mas há fábricas em Lisboa e há entrepostos, houve uma quantidade enorme de pessoas que continuaram a trabalhar, os transportes públicos funcionavam, e mal, não é? Com as pessoas sem fazer menor distanciamento social. Portanto, eu não estou ou seja, eu não estou naquela situação, acho que sim, há uma questão, tem que se ver, mas não, acho que não devemos entrar na situação de pânico. Estamos a ter, o vírus chegou mais tarde a Lisboa, mas tinha que, repara, não era normal, é como não ter chegado a Londres, ou não ter chegado a Paris, e Paris ou Londres ter menos casos do que o resto do país. E, de facto, não, aquela situação a norte é que foi anormal, se nós pensarmos bem. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal tem sempre optado pela verdade. Ontem, sexta-feira à noite. Porque além do problema dentro de fronteiras, temos um problema na Europa, não é? Porque estamos a ser vistos como um dos países mais problemáticos e já há restrições de viagem de pessoas oriundas de Portugal para vários países, mais de 10. Tónia, Portugal está a ser castigado, prejudicado por dizer a verdade, por testar mais? O que é que se passa? Podemos dizer que está a ser penalizado na questão das fronteiras, mas ao mesmo tempo está a ser premiado na questão das Champions. Portanto, tudo isso acaba por ser também um contrassenso. Ao mesmo tempo que tens países que impedem a entrada de viajantes que partem de Portugal, tens a UEFA a dizer que Portugal é um local seguro para fazer a final da Liga dos Campeões. Portanto, enfim, como vemos por aqui, por outros exemplos, a questão dos números tem sempre várias valências e várias interpretações. Eu acho que não dá para responder seguramente a essa questão. Mas o que eu tenho pensado bastante em relação aos números e o que eu gostava efetivamente de ver era uma mudança radical na maneira como eles são apresentados, porque eu acho que devia privilegiar-se a questão de onde estão os casos ativos. Tu neste momento sabes que Portugal tem 38.089 casos e que desses 1.524 já morreram e que desses 24.000 já estão recuperados. Portanto, na verdade, tu tens um bocadinho mais de 12.500 casos ativos no país inteiro. E onde é que eles estão? Eu acho que a DGS devia mudar a forma de comunicar estes números. O que é que me interessa a mim saber que os números de hoje têm mais de 300 do que ontem? Esse número vai sempre aumentar. O número de casos vai sempre estar a subir de um dia para o outro. Esse número nunca vai descer, porque é feito dia a dia. Quantos temos hoje? Mais não sei quantos que ontem. Nunca vai descer. O que eu gostava de saber era a evolução dos casos ativos e, sobretudo, onde é que estão esses casos ativos realmente. Destes 12.500 que nós temos agora ativos, onde é que estão? Estão em Oeiras? Ok. E dos 500 que há em Oeiras, quantos estão ativos? Porque isso é que nos dá uma leitura verdadeira de onde é que o vírus anda. E isso é que nós não sabemos. Eventualmente os coordenadores regionais, aqueles 5 coordenadores regionais, saberão mais ou menos onde é que andam. Há autarquias, no sítio onde os meus pais vivem, a autarquia explica exatamente quantos são os casos ativos naquele momento. Já se curaram X, já morreram X, neste momento temos 3 casos ativos, ou 5 ou 10, não me recordo. Eu acho que esse era o apelo que eu gostava de deixar à DGS, para ser honesta. Era fazerem a apresentação dos... Não quer dizer que a outra não seja verdadeira, não quer dizer que seja errada, não quero dizer isso. Quero dizer é que é inútil, verdadeiramente é inútil. Interessa-te mais saber
neste momento, no sítio onde vives ou onde é que andas, não ao nível da freguesia, não é isso que quero dizer, mas ao nível do concelho, por exemplo, que é o que eles nos explicam. Há uma comissão para Lisboa que foi nomeada há uma semana que ainda não disse nada ao país. Não Não percebeu o que é sabemos que anda a nada. fazer, não é? Sim, supostamente reúnem amanhã também amanhã não, na segunda-feira também com o Primeiro-Ministro, mas a questão dos números foi polémica desde o início e o facto de ser polémica depois tem esses reflexos que tu disseste, e que eu depois acrescentei, que és penalizado em alguns países pela questão das fronteiras, és beneficiado pela UEFA, enfim, uma confusão. Não se percebe. São José, esta semana também, por causa disto das fronteiras, o Ministro dos Negócios Estrangeiros prometeu quase uma retaliação em relação a alguns países, depois foi corrigido pelo Primeiro-Ministro a dizer que aqui não há retaliações. O que é que aconteceu? Eu não acho que tenha sido uma descoordenação, porque eu acho que não há descoordenações entre essas duas pessoas. Não há, mas o comunicado desculpa sem interromper, o comunicado do Augusto Santos Silva era clarinho. Era claríssimo, as declarações dele ao público, era claríssimo. O que eu acho que há é aqui uma coisa que tem a ver com os meandros da política externa, que é a técnica do polícia mau e do polícia bom. O Ministro dos Negócios Estrangeiros fez de polícia mau. O Primeiro-Ministro não pode fazer de polícia mau. O Ministro dos Negócios Estrangeiros tem jeito para fazer de polícia mau, não é? Aliás, tem um longo historial nisso. E eu penso que o que estará a ser tratado diplomaticamente a ultrapassagem desta situação, porque a descoordenação aqui que houve não é do governo português, só. Não é um diz uma coisa e o outro diz outra. É da Europa, dos países. É da União Europeia. Porque eu tenho lido notícias, havia um plano de abrir fronteiras aprovado a nível da União Europeia, não é? E que não está a ser respeitado pelos países. Cada um está a querer abrir, cada um em sua data, com regras diferentes, com bloqueamento de entradas a territórios de origem, não é? Não é a populações, é a territórios de origem. E com critérios diferentes também. Cada um usa o critério que convém. O que eu acho que está aqui a falhar, e é o primeiro momento em que eu acho que é claríssimo o falhanço da coordenação da União Europeia desta questão, porque eles foram todos muito coordenados no fechar das fronteiras, mas agora havia regras e não estão a ser respeitadas. Por exemplo, o registro das entradas. Portugal, pelo que eu percebi, só há 2 dias é que está a fazer registro de dados de estrangeiros que entram em Portugal. Registro sério, concreto. A ministra disse isso na sexta-feira, afinal parece que houve novos voos a partir de segunda-feira, mas só ontem é que começou a haver voos, não é? E sempre houve voos. Portanto, não, mas houve mais a partir de segunda-feira. De sítios em que de facto é complicado. Por exemplo, voos do Brasil para Portugal neste momento, eu percebo que não estou a dizer que vão proibir os voos, mas as pessoas têm que ser monitorizadas até para bem delas, porque podem adoecer de um momento para o outro e estão num país estrangeiro, provavelmente que nunca conheceram antes, não é? Portanto, eu penso que é preciso de facto travar os entusiasmos pueris e os voluntarismos e ser-se muito cerebral nas medidas e na coordenação das medidas. E vamos ver o que é que sai da reunião de segunda-feira, quer o tom, quer as medidas concretas. Bom, passando falhanços, como dizia a São José, para outro capítulo de notícias melhores. Ana, o primeiro orçamento do novo Ministro das Finanças, o orçamento suplementar, passou esta semana com o apoio inédito, abstenção PSD, PCP, Verdes, Bloco de Esquerda, PAN. Tu aqui há dias já tinhas previsto esse cenário. Isto foi assim um passeio? Acho que realmente a situação da pandemia da Covid levaria a isto, não é? Levaria a isto, apesar de tudo, há um espírito de emergência nacional. E isto, apesar da política ter regressado nos últimos tempos, também ter desconfinado
Acho que este é o orçamento para acudir, não é perfeito, mas para acudir à emergência da Covid. Eu acho nisso, não, o PSD não poderia votar contra. Não podia, aliás, até por tudo o que o Rui Rio tem vindo ao longo, não só desta crise, também antes, mas tem vindo dizer não iria votar contra. E também o Bloco de Esquerda, PCP, os antigos, os atuais, não se sabe bem nunca, não é? Aliados do governo minoritário do PS, como diz o PCP, que eu adoro esta expressão, o governo minoritário do PS, que aliás é factual. É correta, é correta. É factualíssimo, é a coisa mais factual do mundo, governo minoritário do PS. E bonita até. Mas pronto, isto aqui é semiótica. Bem, acho que os ditos aliados, às vezes, também não iriam de maneira nenhuma impedir. Isto é um orçamento suplementar, não é um orçamento, não é? É um orçamento que visa uma situação concreta. Eu acho que, pronto, acho que o que aconteceu era para acontecer. A entrada de João Leão, este é o orçamento do novo Ministro das Finanças, mas também é o orçamento do velho Ministro das Finanças. Mas como o novo Ministro das Finanças é um bocado herdeiro do velho Ministro das Finanças, isto é tudo mais ou menos a mesma coisa, não é? Eu acho que o João Leão entrou bem, mas confesso que não é exatamente sobre o orçamento, mas que foi quando disse aquela frase ao gestor do novo banco, António Ramalho, que entretanto veio pedir mais dinheiro por causa da pandemia, e João Leão mandou-o ir trabalhar. Trabalhar na área dele, portanto, a gerir o banco, dando a entender que o banco teria que ser melhor gerido. Confesso que me impressionou lindamente João Leão, que não conhecia ainda suficientemente bem no seu cargo de secretário de Estado, mas como ministro aparenta poder vir a ter peso político. Não sei se é ao nível de Centeno, mas aparenta. Pronto, entrou bem. É só isso. Uma entrada de leão. Vá lá, pronto. Desde que não seja o resto do provérbio não se aplique. Vamos ver, vamos ver. Na Assembleia da República, na discussão, ele repetiu 7 vezes que o Estado não vai dar mais dinheiro para o novo banco. Sónia, isto foi uma posição também de força, como destaca a Ana, ou veremos se é só uma questão de semântica e não dá mais porque os contratos secretos que já chegaram parte à Assembleia, afinal prevêem que já está dado ou arranjam outra maneira de compor a coisa? Eu sou pelo veremos, porque o que ele disse exatamente foi não há mais dinheiro, mas é no ano 2020, não é? No ano em que o banco já recebeu 850 milhões num empréstimo através do Fundo de Resolução, 850 milhões esses que foram muito contestados e deram muitos problemas internos no governo e até um desencontro entre o Primeiro-Ministro e o ex-Ministro das Finanças, que levou a uma conversa tardia, à intervenção do Presidente, etc. Nos anos seguintes, há um acordo para cumprir. Portanto, eu não creio que a afirmação dele se aplique, eu não creio que ele possa evitar o que quer que esteja nos acordos e no contrato que chegou à Assembleia esta semana, diga-se, primeiro encriptado, mas de fácil desencriptação, e depois com alguns documentos em falta que o partido acabou por pedir. Eu acho que essa afirmação foi mesmo a resposta, passa a modéstia, à nossa manchete desse dia, porque era uma manchete que dizia que havia um subterfúgio que permitiria ao novo banco receber dinheiro em casos de calamidade, digamos assim, o que colocaria o ano 2020 num desses cenários. E eu acho que ele tentou responder à nossa manchete, a dizer não há cá cláusulas especiais, não há cá nada que valha o novo banco. Este ano não vai haver nem mais um cêntimo para o novo banco. Acho que foi a gestão política dele, logo ali. Sim. E enquanto isso, São José, Mário Centeno caminha alegremente para governador do Banco de Portugal. Esta semana já se percebeu, Costa falou sobre isso. Há um acordo que já estará feito e vai ser cumprido? Eu, antes de falar sobre isso, queria referir de facto a estreia de João Leão. Eu já tinha dito aqui a semana passada que João Leão tem peso político dentro do governo.
e saliento que ele soube ser político de forma sensata, não arrogante, discreto, mas firme. Foi firme na questão do novo banco, ao dizer que era bom que o presidente do banco que fosse gerir o banco bem. Foi firme a dizer que este ano não há mais dinheiro, mas eu lembro, como a Sónia estava a dizer, para o ano ainda há uma tranche que tem que ser dada. E se o Estado português não quiser dar essa tranche que falta, e que são ainda uns bons milhões, é bom que renegocie o contrato, porque não pode simplesmente decidir que não dá, porque senão apanha com processo em tribunais internacionais. Há contratos assinados, têm que ser cumpridos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que em relação a esta mudança de Ministro das Finanças, nós podemos dizer que houve uma entrada de leão e uma saída de centeiro, que foi a de Centeno, ou seja, Mário Centeno não perderá nunca o crédito que ganhou e a forma de sucesso com que conseguiu colocar Portugal com superávit. Concordo só não politicamente que isso é útil ou não é útil, não é isso que estou a discutir. O que é facto é que ele conseguiu, e isso é um adquirido histórico que ele tem. Agora, eu penso que ainda possa não haver e que possa ser discutível se há ou não incompatibilidades, se é ou não incompatível do ponto de vista jurídico um ministro ir para um cargo que tutelou anteriormente e tomar decisões a um outro nível sobre instituições sobre as quais dirigiu e sobre as quais teve poder anteriormente. Eu acho que a República e a ética republicana não é feita só de leis. Há princípios, há valores, por isso é que se diz ética republicana. A ética não é só o que está escrito nos códigos. E, portanto, eu penso que este caso, se vier a verificar, de Mário Centeno ir mesmo para o Banco de Portugal, junto com situações como aquela brincadeira de miúdos, aquela festa de miúdos, que foi o anúncio de que vai haver 7 jogos de futebol, provavelmente sem público nenhum, sem nada, pronto, que se passou na quarta-feira. Eu penso que António Costa deve aproveitar, tirar se calhar um fim de semana de folga, umas horas de meditação e recentrar o que está a fazer. Porque assim como António Costa está a subir nas sondagens, porque de facto não tem oposição, Marcelo Rebelo de Sousa parece-me até mais pueril do que António Costa, não é? Parece-me um sempre em pé, sempre a aparecer, sempre a falar, sempre a rir, sempre que somos bons, somos os melhores, somos os milagres. Quer dizer, é um bocado uma linguagem até disparatada para um Presidente da República. Eu acho que, assim como Costa e o Governo estão a subir nas sondagens, a coisa mais fácil que pode acontecer é passarem de bestiais a bestas. E assim como sobem, descem. E como o João Miguel Tavares escreve hoje no Público, hoje sábado, este momento que se está a viver, a junção desta situação do futebol, quando nós não podemos sequer ir a um supermercado sem máscara e sem luvas. Quando isso junto a esta nomeação de um próximo seu para um cargo institucional, pode ser um momentécio de António Costa. E, portanto, é bom, repito, que o Primeiro-Ministro reflita, medite, passe a controlar-se, porque a autossuficiência e a arrogância que têm sido demonstradas começam a ser até ofensivas para as pessoas. Bom, mudando de assunto e para terminar, Ana,
o que é que se anda a passar com os pequenos partidos? Depois do LIVRE e da Joacine Catar Moreira, agora foi o deputado do PAN, aqui em rota de colisão, abandonou o partido, mas decidiu ficar como independente com o seu mandato em Bruxelas. Pois, isso também tem sido um hábito, não é? Tem sido um hábito. No caso do PAN, apesar de ele ter todos os direitos de decidir isso, mas por acaso no caso do PAN, de facto, o voto foi mesmo no partido, no PAN, não tenho dúvidas, porque ninguém sabia quem era o tal Francisco. Francisco Guerreiro. Francisco Guerreiro. Há casos em que, de facto, há uma votação. Eu até acredito que a votação, por exemplo, na Joacine foi na Joacine, não foi tanto no LIVRE. Mas pronto, a lei permite, ele fará o que vai entender e já decidiu ficar com o cargo no Parlamento Europeu, como fez o Rui Tavares e como fez agora a Joacine mais recentemente. Mas o Rui Tavares no Parlamento Europeu, quando foi eleito nas listas do Bloco de Esquerda. Depois eu acho que ainda não se percebeu bem o que é que se passou. Foi uma coisa da ordem do pessoal, que acontece muito nos partidos. As pessoas zangam-se, chateiam-se, aborrecem-se, deixam de falar umas com as outras. Muitas vezes foi uma questão política. A da altura ele diz uma coisa que o PAN estava muito à esquerda. Sim, ele dá algumas razões e uma delas era que encostou, no fundo, era que encostou à esquerda, porque aprovou várias coisas com o governo e que quando nasceu sempre disse que estava no centro e que ia ser mais equilibrado. Foi uma das razões. Fez aquela coisa, habitualmente, os partidos dizem que não são de esquerda e direita. Agora, o que me espanta é esse nível do PAN encostar à esquerda. É que o PAN, para já, teve sempre um discurso, enfim, um bocado absurdo, na minha opinião, mas que não interessa se as não interessa, é que que as coisas esquerda ou direita estão ultrapassadas e que não devem ir por aí, e sempre foi por aí, e sempre usou esse discurso. Quando foram as eleições europeias, o PAN já tinha aprovado não sei quantas coisas do governo PS, quando o Francisco Guerreiro aceitou o cargo. Incluindo orçamentos, Ana. Incluindo, já tinha viabilizado orçamentos. Exatamente, portanto, eu não entendo esse argumento, mesmo dar como válido esse argumento, de facto, já era uma espécie de mais um pé da geringonça, realmente foi. Mas então Francisco Guerreiro não teria aceito encabeçar um partido tão à esquerda como o PAN era quando se candidatou às europeias. Acho isso estranho, acho que não se prestou a história toda. E não me parece que haja uma divergência política. Confesso que desconfio que isto vamos discutir, vamos acabar por discutir, que são aquelas coisas que amplamente às vezes designamos por falta de comunicação. Mais outro caso de Joacine. Mais depressa um outro caso de Joacine, sim. Mais outro caso de Joacine. Muito mais do que verdadeiramente ideológico, algum corte, ou vá lá, que o PAN nos tenha surpreendido agora com um problema ideológico. Sinceramente não estou a ver. Não, mas também não tenho qualquer explicação, a não ser enfim, que o Sr. Francisco se aborreceu. Sónia, este caso, como o do LIVRE, revela algum problema, alguma dificuldade de identidade programática dos novos partidos? Olha, eu tendo a concordar com a Ana, a identidade, os problemas já lá estavam e ele queixa-se de que está demasiado encostado à esquerda, mas depois dá exemplos de militarização, fala de propostas sobre militarização que o PAN apresentou, que também não tem muito a ver com a esquerda. Portanto, o que ele diz é que se distanciou dos princípios fundadores, no fundo, que é uma coisa que eu aí concordo com a Ana, já há coisas que se notam, os partidos mudam, este partido de facto já não é o mesmo, hoje tem 4 deputados, começou com 1, tem 26 deputados municipais, começou com 5, portanto tornou-se relevante nas contas parlamentares, passou a sentar-se à mesa das negociações, enfim, eu acho que isso muda sempre qualquer coisa e isso já estava em marcha. Os temas têm necessariamente de se tornar mais abrangentes para apanhar mais eleitorado. Agora, o que eu acho que nos pequenos partidos se nota muito e nos grandes nem tanto, é esta tendência para os deputados acharem que valem mais do que o próprio partido.
confundirem a parte que são eles com o todo. Acham que só resolvem essa situação saindo do partido e mantendo o seu peso pessoal. Aconteceu com o Joacine, aconteceu agora com o Francisco Guerreiro, tinha acontecido com o Rui Tavares, que depois foi a eleições e não conseguiu ser eleito com outro partido. Portanto, os deputados acham que se confundem com os partidos e isso não é verdade. Nos partidos maiores isto não há tanta tendência para isto acontecer, porque os deputados, e quem diz deputados diz vereadores, presidentes de Câmara, etc. Presidentes de Câmara nem tanto, a situação é um bocadinho diferente. Mas os deputados sentem, de alguma forma, que fazem parte de uma coisa maior do que eles próprios. O partido é maior do que eles próprios. Nestes pequenos partidos, sobretudo nos emergentes, há a ideia de que a pessoa, a Joacine ou o Francisco, é que tem o poder. E isso, de facto, é destrutivo para os pequenos partidos, porque não é bom, mas para eles também. Vamos ver se Joacine será eleita numa futura eleição, vamos ver se Francisco Guerreiro será eleito numa futura eleição. Sim, são sérios. Eu queria só dizer uma coisa, muito rapidamente. Primeiro lembrar que o público fez um trabalho antes das europeias em que mostrava que o PAN tinha quase votado mais vezes ao lado do PS do que o próprio Bloco de Esquerda e o PCP. Quer dizer outra coisa, que é a seguinte: em Portugal os deputados e os eurodeputados são eleitos em listas de partidos. Só o cargo de Presidente da República que é unipessoal. Portanto, os mandatos, quer no Parlamento Europeu, quer na Assembleia da República, são dos partidos. Não acho que seja sério, e acho que é ter uma presunção, é como diz a Sónia, acharem-se uma parte maior que o todo a que pertencem, pensarem que o mandato é seu, ou exclusivamente seu, e que podem lá ficar sem nenhum enquadramento partidário. Mas se calhar era a altura de alguém propor mexer nas leis eleitorais para impedir que estas situações no futuro aconteçam. Mas como é que tu queres mexer numa lei? Eles demitem, saem do partido. Não, estou a dizer, imagina que os partidos pensam em pôr na lei que os mandatos são do partido e, portanto, a partir do momento em que a pessoa... Então, mas para isso tens que aceitar na lei, rever a lei eleitoral e a Constituição, por forma a que os independentes possam candidatar a estes órgãos. E em Portugal não podem. Portanto, eu acho que quem é candidato por um partido, primeiro tem que ler a Constituição para perceber de quem é que é o mandato, porque é eleito. Está bem, mas o que eu estou a dizer é que é permitido, quer dizer, as regras permitem, por isso é que isto acontece e vai voltar a acontecer. Ele sai do partido, tem que ficar como independente. Agora, o mínimo de seriedade obrigava a que deixasse o mandato. Isto seja Joacine, seja Francisco Guerreiro, seja Rui Tavares, seja José Magalhães quando saiu do PC, que é o caso mais antigo, e Jorge Lemos, que eu me estou agora a lembrar, qualquer pessoa, a Luísa Mesquita, quando saiu do PC, há inúmeros casos de pessoas que ficaram como independentes no Parlamento. Não faz sentido nenhum isso. Eles foram eleitos com o programa de um partido, não foram eleitos pelas suas lindas ideias, até porque a maior parte deles, ninguém sabe quem eles são. E também há outros casos que deixaram o partido e deixaram o mandato, passaram ao deputado seguinte. Claro. Vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.